A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido e minha querida amiga, meu querido irmão. Aqui quem vos fala é o Diácono Paulo. Estamos aqui hoje, nesse dia, hoje é sábado, 29 de... É 29 hoje? 29 de maio, para lhes trazer uma pequenininha palavra de reflexão. Uma palavra que vai transformar a sua vida, tá bom? E sem mais delongas, sem mais demoras, Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, que é um versículo que eu tenho certeza que você já conhece, que diz assim, Deus falando, o Eterno falando, né? O Yahu falando, ou Yahvé, ou Jeová, seja lá como for a pronúncia do nome dele, diz assim: tão certo como eu vivo, né? O Senhor falando. Diz Yahvé, o Senhor: não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo ou na morte do ímpio, mas sim, a minha alegria, olha só, a minha alegria está em que o ímpio venha ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Você entendeu? Eu não precisaria nem fazer a exegese deste versículo, mas eu quero fazer porque eu tenho certeza que o Espírito Santo tem mais coisas para falar ao seu coração. O Senhor diz: tão certo como eu vivo. Gente, você tem noção do que significa isso? Tão certo como eu vivo. Deus, ele sempre foi, ele sempre é. Deus não foi criado, ele é um ser incriado. Então ele sempre vive, sempre. Então significa que essa verdade de Deus ter prazer em que o ímpio se converta do seu caminho é uma verdade permanente. E ele diz: tão certo como eu vivo. Olha só, diz Yahvé. Como eu vivo é certo, é isso que ele está falando. Eu não tenho qualquer prazer na morte do ímpio ou na morte do incrédulo. Nós temos um mau hábito de falar, de julgar aqueles que aos nossos olhos são piores do que nós, né? Piores. Por exemplo, quando alguém mata, quando alguém estupra, quando alguém rouba, às vezes não falamos com a boca, mas com a nossa mente nós julgamos. Tem que sofrer, tem que ser preso, tem que morrer, né? Nós sabemos que toda ação ela tem uma consequência. Então, você não precisa falar para um bandido, para um ladrão, que ele tem que ser preso, porque isso é uma consequência do que ele fez. E uma hora ou outra isso vai acontecer. Mas o Senhor Jeová, o Eterno, aquele que vive e reina para todo sempre, nos ensina, nós, meros mortais, que somos criaturas feitas pelas suas mãos, que assim como ele é, nós devemos imitá-lo. Nós não devemos ter prazer nessas coisas. Nós devemos nos incomodar quando um jovem ele é preso por tráfico de drogas ou por cometer um erro grave. Nós temos que nos incomodar, irmãos, pelo menos orar por ele, chorar por essas pessoas, para que, de alguma forma, assim como Deus nos alcançou, se é que Deus nos alcançou, né? Tem muita gente que acha que é salvo, mas só se engana. Nós devemos nos incomodar e orar por estas pessoas, irmãos. Entende? Devemos nos incomodar para que o Espírito Santo alcance essas pessoas também. Porque Deus não tem prazer na morte deles. Qual é o prazer de Deus? O texto está dizendo aqui, é um versículo rápido, um versículo fácil, uma reflexão. Qual é o prazer de Deus?
Mas a alegria dele, olha, mas a minha alegria, qual é a alegria de Deus? Você quer ver Deus alegre? Quer? Está em que o ímpio venha a ser convertido. E Jesus sabia disso. Jesus é Deus. Quando Jesus, ele nomeia os 12, e ele dá uma ordem, ele fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Olha só que maravilha. Quem crê e for convertido será salvo. Ou seja, Jesus, em outras palavras, estava dizendo o seguinte: a minha alegria é que as pessoas ouçam a palavra do evangelho, da salvação, e se convertam, porque será a alegria do Pai. Então a alegria do Senhor é que o ímpio ele venha a ser convertido e se desvie do seu mau caminho. Meu irmão, o ímpio ele não vai ser convertido sozinho, não. O ímpio ele só vai ser convertido se você que é luz, você que conhece a palavra da verdade, você for exemplo para ele, você dividir com ele a mensagem da luz que você possui. Porque Jesus nos chamou como luz do mundo, como sal da terra. Hein? Eu estava lendo aqui o livro do profeta Jeremias, no capítulo 25, depois você lê aí. E eu vejo, a partir do capítulo 15, Jeremias capítulo 25, verso 15, que Deus está irado. Deus está irado. E Deus manda Jeremias, né, em uma mensagem profética, fazer com que as nações, e ele cita aqui as nações, e eu estava lendo aqui, e ele cita toda a terra, todas as nações da terra, beberem o cálice da sua ira. E está todo mundo, ou seja, é uma linguagem para dizer que a ira de Deus ia cair sobre toda a terra, toda, não ia poupar ninguém. Parece uma contradição, né? Porque eu acabei de ler aqui que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas aqui no capítulo 25, Deus está irado com toda a terra. E você vai lendo o texto, e a Bíblia diz que a ira de Deus, ela começa primeiro pela casa de Deus. Então, quando a ira de Deus vir, ela não vai começar pelos ímpios, ela vai começar primeiro por aqueles que se dizem santos, por aqueles que se dizem ser religiosos. Mas eu estava procurando entender aqui, nossa Senhor, mas se Deus é amor e se Deus não tem prazer na morte do ímpio, por que ele derramou o cálice da sua ira, né, sobre toda a terra aqui? E ele vai derramar. Isso é uma mensagem profética para o tempo do fim. Se você ler aqui o contexto, depois você lê na sua casa, que eu sei que você é uma pessoa que gosta de ler a Bíblia, você vai entender que Deus ele estava há muitos anos insistindo com o seu povo, insistindo. Jeremias, ele, aqui no capítulo 25, já estava há 23 anos, eu disse 23 anos, alertando Judá, alertando o povo de Deus, se convertam, para com a idolatria, para com isso, para com aquilo, e o povo entrava no ouvidinho e saía no outro. Então, Deus, ele é amor, mas Deus também, ele é justiça. Antes de Deus derramar o cálice da sua ira, primeiro, ele tentou alertar. E não é uma mensagem só não, viu? Deus, ele alerta, Deus, ele chama atenção, Deus só falta chacoalhar a pessoa para dizer o seguinte: meu querido, muda de vida. E aí, quando Deus percebe que o povo não estava nem aí para ele, quando Deus percebe que o povo não estava dando atenção para ele, Deus estava oferecendo a graça, agora vai vir a justiça. Deus, ele é justo, irmão. Deus está dando a chance para você hoje mudar de vida. Viu? A ira de Deus ainda não caiu sobre a sua vida. Mas Deus, ele está dando a chance para você hoje mudar de vida, terra. Porque ele não tem prazer que você morra. Ele não tem prazer que você morra nessa depressão. Ele não tem prazer que você morra
no crime, ele não tem prazer que você morra no pecado da prostituição, mas a alegria dele, conforme está escrito em Ezequiel 33:11, é que você se converta do seu mau caminho e viva. Esse é o prazer de Deus. O prazer de Deus não é punir o seu povo, mas que se converta dos seus maus caminhos e viva. Falando ainda de Jeremias 25, você vai perceber que Deus ele chama Nabucodonosor, rei de Babilônia, de seu servo. E ele usa Babilônia. Deixa eu botar uma musiquinha aqui para continuar aqui, né? Mistério aqui. E ele usa a Babilônia para punir o seu povo. E o seu povo, Israel e Judá, ele é cativo em Babilônia por 70 anos. E o texto vai dizer que depois o Criador, o Eterno, ele pune Babilônia porque puniu o seu povo. Mas parece uma contradição. Deus de fato usou Babilônia como instrumento, como ferramenta para punir o seu povo pelos seus pecados. Só que Babilônia abusou, pegou gosto e já estava praticando a maldade por gosto. Aí Deus não permite isso, que a maldade seja praticada por prazer. E Deus pune também o seu povo, mas é outra história. O seu povo não, a Babilônia. Para encerrar, ninguém escapa do juízo de Deus. O juízo de Deus, ele vai começar primeiro pela sua casa, pela casa de Deus. Quando a graça ela é desperdiçada, aí vem a punição de Deus, a justiça de Deus. Deus ele insistiu, irmãos. Deus ele insistiu com o seu povo para que se convertesse do seu mau caminho. Quero ler o último versículo. Deus ele não pune ninguém sem antes dar chance de se converter. Jeremias 25, versículo 8 diz assim: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, invocarei, olha só, todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, para trazer a minha ira. Deus está falando, olha, eu estou falando, eu estou semeando o bem, eu estou usando meus profetas, eu estou enviando os meus servos, e vocês mataram os meus servos. Jesus ele fala isso, né? Jesus ele fala quando ele usa a parábola da vinha, se eu não me engano, que primeiro enviou os seus servos, depois enviou o seu filho, e eles mataram o filho. Deus ele continua enviando profetas, ele continua enviando os seus servos para fazer o seu povo se converter dos seus maus caminhos. Por último, ele enviou seu filho Jesus, e eles mataram Jesus e o povo ainda não se converteu. A mensagem de hoje é: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta dos seus maus caminhos e possa viver. Deus quer que você viva, não quer que você morra. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Não estou chamando você aqui para ser um religioso, para apenas passar a congregar em uma igreja, não. Eu estou te chamando para um encontro real com Jesus Cristo. Você pode começar reconhecendo os seus pecados que você cometeu, porque você é um pecador. Assim também como era um pecador, eu me arrependi dos meus pecados, eu confessei os meus pecados, ainda que eu seja imperfeito, estou caminhando, eu tenho sobre mim o sangue de Jesus Cristo que me purifica de todos os meus pecados. Você também está sendo convidado nesta tarde de sábado para se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, reconhecer que você é um pecador e você precisa de Jesus. A graça dele vai vir sobre você e a ira dele não vai te alcançar. Amém, meus amados? Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Se você achou que esse vídeo foi útil, compartilha com seus amigos, compartilha com aquela pessoa que está precisando de ouvir a mensagem de Deus. Para finalizar, Deus não tem prazer na morte do incrédulo, diz o Senhor Yahvé.
mas que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Amém? Fica na paz, meus irmãos. Deus te abençoe e te guarde.